Toda vez que Israel começava a buscar a Deus, começava a pagar o preço diante de Deus, toda vez que Israel começava a obedecer a Deus, toda vez que Israel começava a se aproximar de Deus, toda vez que Israel começava a se arrepender diante de Deus, a adorar a Deus, a honrar a Deus como Ele deve ser honrado. Se você for acompanhar na Bíblia, você vai ver que quando eles começavam a fazer isso, Deus começava a prosperar eles. E eles prosperavam-se de tão grande forma que tudo que eles colocavam a mão era abençoado. A família era abençoada, os filhos eram abençoados, as gerações eram abençoadas, o marido era abençoado, a esposa era abençoada. Tudo que eles colocavam as mãos era abençoado, as plantações eram abençoadas, tudo deles era melhor do que as outras pessoas, porque eles tinham Deus como o Senhor da vida deles. Só que Israel tinha um problema. E Israel de Deus hoje somos nós, a igreja de Cristo. Você pode usar isso para os dois lados, se você quiser. Eles tinham um problema. Qual o problema que eles tinham, pastor? O problema é quando eles prosperavam muito. O problema é quando eles enriqueciam muito. O problema era quando eles estavam naqueles momentos gloriosos da vida deles, quando eles estavam desfrutando de tudo, do bem e do melhor. Como diz no ditado, quando eles estavam rachando o bico de tanta bênção que eles tinham, quando eles estavam embriagados com as bênçãos de Deus, quando eles estavam com o celeiro transbordando, que já não cabia mais de tanta bênção de Deus, que Deus estava derramando sobre eles. Sabe o que eles faziam? Simplesmente eles abandonavam a Deus. Simplesmente eles deixavam a Deus, ia se esquecendo de honrar a Deus, ia se esquecendo de adorar a Deus, ia se esquecendo que era dependente de Deus, ia se esquecendo que eles não poderiam chegar a lugar algum sem Deus. Eles iam se esquecendo dos benefícios de Deus, ia se esquecendo dos livramentos de Deus. Eles iam se esquecendo que todas as portas que estavam abertas, era Deus que tinha mantido essas portas abertas. Então era Deus que tinha rompido porta onde não tinha porta. Eles esqueceram que a saúde deles estava saudáveis, é porque Deus estava colocando uma proteção sobre a saúde deles. Eles esqueceram que tudo que tinha na casa deles era Deus que estava colocando. Eles esqueciam que os benefícios que os filhos estavam recebendo era Deus que estava dando. Eles esqueciam de tudo isso e se envolvia, se embriagava com as bênçãos e esquecia de honrar o dono da bênção. Um perigo, um momento que nós estamos vivendo hoje é isso, irmãos. Se embriagar demais com as bênçãos de Deus e esquecer do dono da bênção. Fala para o seu irmão, não se embriaga com as bênçãos desta terra. Fala para o seu irmão, não se embriaga com as bênçãos, mas se embriaga com o dono da bênção. E o dono da bênção é o Espírito de Deus. O que Deus quer é isso para nós, irmão. Se nós nos embriagarmos com o dono da bênção, ainda vai vir mais bênçãos sobre a tua vida, mais janela vai se abrir, mais porta vai se abrir, mais milagre vai acontecer. Eu venho dizer para você, se você se embriagar com o dono da bênção, o que você viu não é nada daquilo que Deus ainda vai mandar para a tua vida. Aleluia! Nós temos que embriagar com o dono da bênção, não com a bênção. Aleluia. Se você se embriagar muito com as bênçãos, você esquece do dono da bênção. Aí é o perigo. E é isso que Israel fazia. E é isso que tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo. E tem gente hoje, irmão, que está se embriagando, nem é com tanta bênção, não. Tem gente que embriaga com uma porta de oportunidade de trabalho. Aleluia. Ele está tão embriagado com o trabalho que ele não tem tempo para aquele que dá saúde para ele trabalhar.
está tão embriagado com as coisas da terra que ele não tem tempo para honrar a Deus. É aí que começa o caminho da destruição. É aí que começa os problemas. Aleluia. É algo que nós precisamos entender, irmão. Nós falamos ontem na igreja que aqueles que obedecem a Deus serão abençoados, mas aqueles que querem fazer as coisas com o seu próprio jeito não serão livres dos juízos de Deus, porque Deus virá cobrar dele. Então o segredo está ser fiel, obediente a Deus e se embriagar de Deus. Fala para o seu irmão, vamos se embriagar de Deus? Fala para o seu irmão, vamos se embriagar de Deus. Nós precisamos encher-se de Deus. Aleluia. Então Israel, irmão, eles esqueciam de Deus. Aí está o perigo. O perigo está aí. Porque quando você esquece de Deus, quando você sai da presença de Deus, o que acontece? A proteção também sai. Foi falado aqui nessa noite, a sombra sai. A sombra sai de cima daquele que abandona a Deus. E é exatamente o que acontecia com Israel. E você pensa que isso aqui aconteceu de um dia por outro? Isso aqui foi um processo para chegar até onde chegou. Foi perdendo coisa, foi perdendo outra coisa, foi perdendo outra coisa, foi perdendo outra coisa, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, até chegar ao ponto que estava desse jeito aqui. Sabe por quê, irmão? Porque Deus pega o homem do pó e do monturo e assenta ele no meio dos príncipes. Mas o diabo tira do meio dos príncipes e coloca no pó. Deus trabalha de baixo para cima, o diabo trabalha de cima para baixo. Ele arrebenta com o homem de cima para baixo. Quando o homem esquece de Deus, quando o homem abandona Deus, quando o homem não se aproxima de Deus, as legalidades são abertas para ele entrar e começar a causar a destruição. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode exercer essa função dele de quem está escondido debaixo da sombra. Ele não pode exercer essa função dele, esses 3 ministérios que ele tem, naquele que está embriagado com o dono da bênção. Porque a Bíblia diz o seguinte: nós somos agora nova criatura. Quem é nova criatura foi transformado em filho. E quem é filho, a Bíblia diz que o maligno não pode tocar. Por isso que eu quero ensinar para você, meu filho. Eu sei que Deus tem bênçãos maravilhosas, e eu sei que Deus vai restituir muita coisa na tua vida. Mas não se embriaga com a restituição, não se embriaga com as bênçãos, mas se embriaga com aquele que já conquistou toda a restituição para nós lá na cruz do Calvário. O nome dele é o Cordeiro Santo. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Por quê, irmãos? Vou mostrar para você na Bíblia. O pior erro que o ser humano pode cometer é abandonar a Jesus. Se alguém perguntar assim, qual o primeiro erro? O pior erro que eu posso cometer é abandonar a Jesus. Porque Jesus diz no livro de João: sem mim nada podeis fazer. Eita glória! Isso é na cabeça do cara. Pega ela aí, bichão. Quero ver se eu segurar ela. Sem mim nada podeis fazer. Fala pro seu irmão da direita aí da esquerda. Não pode fazer nada, não tenta caminhar sem Deus não, que já deu errado. Fala pra ele aí com aquela voz de trovão mesmo que você tem, assim, de taquara rachado, sei lá o que. Fala aí, não tenta caminhar sem Deus não, que já deu errado. Não tem como não, meu filho. Isso é a palavra de Deus. A Israel abandonava Deus porque tinha muito. Estava embriagado com as bênçãos. Achava que não precisava mais de Deus.
Mas estão completamente equivocados. Verdade. Porque o inimigo está, com os olhos atentos para aqueles que se esquecem de Deus. Porque aqueles que esquecem de Deus é a oportunidade perfeita para ele entrar. Verdade. Mas você não vai esquecer de Deus, porque você está ouvindo esta palavra. E esta palavra vai trazer restituição para você. E essa palavra vai trazer provisão para você no futuro. Essa palavra vai manter os seus olhos abertos. Quando você começar a esquecer de Deus, o Espírito Santo vai lembrar você. Lembra daquele dia que você ouviu lá? Não faz isso tudo que vai dar errado. Obrigado, Jesus. Este é um dos piores erros que a humanidade pode cometer. Abandonar o Senhor Deus. E vamos para a Bíblia, que eu quero ensinar a Bíblia para vocês. Abra aí comigo nesse manto do refúgio aí, Jeremias 2. Jeremias 2, do 4 até o 13. Olha o que Deus fala nessa palavra. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 4 ao 13. Tem alguém que achou? Amém. Amém? Alguém ajuda o Marcinho que está sem Bíblia. Ajuda ele ali. Se ele não tiver a Bíblia, a igreja vai abençoar ele com a Bíblia. Profeta, guerreiro, soldado não pode andar sem Bíblia. Aleluia. Ou não, aleluia? Olha o que está escrito aí, Jeremias capítulo 2, versículo 4 ao 13. Está escrito assim: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiças acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de cova, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi uma terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e Vete, enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Olha aqui no final. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Deus está dizendo assim: eu peguei vocês, tirei vocês da mão de Faraó, conduzi vocês pelo deserto, guardei vocês, dei livramento para vocês, protegi vocês, fui o Deus da provisão para vocês, coloquei vocês na terra que mana leite e mel.